Pois bem, prosseguindo, vamos agora ao ano 1300. Eu vou citar agora o livro do John Foxe, que é um livro que eu sempre recomendo a vocês, o livro dos Mártires, que eu sempre digo, na história da igreja, os mártires no cristianismo é muito estudado aquele período do Império Romano, mas tem todo esse período que a Igreja Católica está matando e com certeza absoluta fez mais mártires do que o Império Romano, tanto que eu mostrei para vocês lá no ano 1312, o historiador judeu tentando entender, né, e ele diz, os cristãos mataram muito mais cristãos do que o Império Romano, é a expressão que ele usa, na verdade é a Babilônia apocalíptica matando cristãos. Essa é uma questão muito clara na história, não tem jeito. Então veja, o ano 44 da era cristã, vou falar de um personagem chamado Almerico. Eu não sei dizer se ele é um anabatista, porque realmente não encontrei história assim, bastante para poder dizer se ele era anabatista. Mas John Foxe vai contar a história dele, eu comento. Como ele diz que é o século XIII, eu botei no ano 1300 da era cristã e comento. Não temos informações que permitam afirmar que Almerico era um anabatista, mas ele foi preso por se posicionar contra a doutrina da transubstanciação. Normalmente eram os anabatistas que se opunham a essa doutrina. Almerico acabou morto com 6 dos seus discípulos. Essa história então que eu destaquei do livro dos Mártires. Ele diz: a reforma do erro papista foi muito cedo projetada na França, porque no século XIII, 1201 a 1300, um erudito chamado Almerico e 6 de seus discípulos foram queimados em Paris por afirmarem que Deus não estava mais presente no pão sacramental que em qualquer outro pão, que era idolatria construir altares ou santuários aos santos, e que era ridículo oferecer-lhes incenso. Não obstante, o martírio de Almerico e de seus discípulos não impediu que muitos percebessem da injustiça de seus conceitos e vissem a pureza da religião reformada, de modo que a fé em Cristo aumentou de contínuo, e não só se estendeu por partes da França, senão que a luz do Evangelho se difundiu por vários outros países. Bom, o livro dos Mártires, John Foxe, esse livro foi escrito lá nos anos ainda 1600, e é um livro que ele é histórico, a CPAD publicou essa obra, é um livro bem interessante. Bom, agora observe o seguinte, ele chama de reformados. Às vezes o significado que alguém dá a uma palavra, o protestante, o reformado. Então, para John Foxe, ele coloca praticamente toda a igreja fora da igreja católica, eles colocam como um reformado. Tá bom? Era como eles se chamavam. Historicamente, eu já digo que é melhor nós não nos chamarmos reformados, porque, de alguma maneira, você está se ligando à Igreja Católica. Nós somos a Igreja de Jesus, chama de Igreja Peregrina, então. Se quiser chamar anabatista, valdenses, tá ok? Igreja Peregrina. Mas se você se diz reformado, você está dizendo que você reformou alguma coisa. Qual foi? O que foi? A Igreja Católica. A reforma de Calvino e Lutero. E se você diz isso, ela que nós sabemos ser a Babilônia apocalíptica, você está dizendo que ela é a tua mãe, que você se originou nela. E isso é inaceitável, isso é um erro grave. Não tem como nós termos nos originado na Igreja Católica. Eu comento abaixo. Foxe utiliza o termo reforma com um enfoque diferente. Reforma nos seus dias representava qualquer ação cristã que sofria perseguição da Igreja Católica. Então, era o termo que ele está usando, porque, claro, ele está contando a história de pessoas que viveram bem antes de Calvino. Então, ele não está ligado à reforma calvinista, como alguns hoje chamam, a reforma, os reformados. Então, o conceito é diferente.